da mensagem agora. Dizendo em tout cas, vous limbisa. Vous limbisa, va venir en Zambie. Papa, qui t'attend, Vandeko, t'attend, songa lenda, si atambule. Zansonga lem, si watambule. Ngai wana na zoko telemela batuna la tipatolo ya mwindu na makambo ya pembe. Tatankenge kei to komi na bambrouille mana zana ghetto. Mboka na minduki. Luanda. Wana na tawa na sikoyo. Mwa basuki ya pembe, basuki elingo bando bimana sama peka pame walingi bakende na yona kisoda. Baya ya bazate. Yala nga mapasa na landi azalaki na problème na makolo koko tambola te ngai nazoko mona bandeko ba camarade na nga baza na baya mikolo bazoko kende ba poto tangu tokoli wana papa kufi biso fale tokende ba poto to yana papa na ebite soki fitere ngoza la ndenge nini bien bon wana point d'exclamation to solo la makamzu na beta ngai kat. Fica ali, chegamos na banda em 1980. Fiquei ali, nós somos aqueles que criamos Rocha Pinto, meus irmãos. Eu tenho amigos ali, Raul, que jogamos bola. Todo mundo que veio no Rocha Pinto me conhecia. A partir dos anos 80 até quando eu saí de lá, nos anos 90, que vim para Portugal, né? Aquilo é outra história. Fiquei ali. 4 anos depois, 1984, o velho parou. Fez acidente, ia no Wish, buscou os mambos. Velho fez acidente, parou. Eu bem puto. No Rocha, no gueto. Estudos começaram a ficar complicados. Fiquei 1 ano, 2, segundo ano estudei, 7ª. Quando eu fui para a 8ª, deixei de estudar. Moisés, meu amigo conhece, me sabe. Orlando Smith. Deus disse. Quem é que você? Onde é que você vê minha grandeza? Onde é que você vê a grandeza de Deus? É quando você recebe dinheiro, compra Audi, compra Mercedes. A primeira grandeza de Deus é naquelas pessoas que estão ao lado de ti. Ama-te a ti. Ama os outros como te ama-te a ti mesmo. Ama os outros como te ama-te a ti. É que você se ama. E amas-me a mim. Listen. Amas os outros como ama-te a ti mesmo, prof. Você não quer se amar. A senhora foi pedir água. Deus lhe disse que eu alimento da água, que tu perderás sede. Nunca mais terás a sede. E qual é essa água? Qual é essa água? Espera-te. Catinayo, dentro de ti, essa água. O meu caminho, o caminho de Deus, não aqui nada aqui é porque é muçulmano, é porque é Giovanni, é Deus. É Deus. Todos nós vamos no Deus. Não exigir os outros. Não exigir os outros, mas criticá-los. Criticá-los. Não podemos ir à igreja com a barriga cheia de fome. Criam escolas, ensinam-nos como ir pescar. Fala com a gente da realidade. O dia de hoje é trabalho, você não fala de trabalho na igreja. Você está falando de quê? Você está me falando como é que eu vou fazer um negócio com o outro. Como é que eu vou fazer assignment do outro? Você me fala como é que eu posso encontrar trabalho. O que é preciso para fazer para poder encontrar trabalho? Você contou. Para ser filho de Deus, filho de Deus. Filho de Deus.
Deus está a me mostrar, só seguindo as conversas dele, que você chega ali. Você, quando tem um ódio, Deus agarra, te dá hoje, 2 meses, 3 meses, está sempre na mesma volta. Eu dormi também com a mulher dos outros e dormiram com minhas, não? Você faz bem a volta. Na vida, aquele que eu levei de Cafanguante, no gueto. Salva-se quem puder, voa quem tiver asas. Então dá tiros. Deus, protege-te, irmão. Protege-te. Protege. A 17, grande bandido esse tempo. Sabe onde é que eu fui parar a minha bandidagem? Porque os outros tinham irmãos. Os outros irmãos, e quando a gente chegava naquela camboiada, só pensava em roubar as coisas dos outros e fazer escavanganda. Roubar ali, dar ali, vender ali para ganhar dinheiro. E eu sem sabendo. Novo. Satana! Aconteceu. Menzambelo com a zona eu nasci, mas caguei com a zona. Tá lá aí. Olha para o gajo. Deixa o gajo andar, depois quando souber vou vir lhe buscar, mano. O que me fez estopar, sabe o que é? Que eu hoje consigo saber. Quando eu engravidei. Quando eu engravidei, Deus voltou comigo, mas tentei viajar, fui recambiado 2 vezes, fui parar na estrada de Catete. Aquele é só um bocadinho, mano. Parei na estrada de Catete em 1989. 90 em janeiro vim para Portugal e recambiado de novo visto falso, porque não estava a andar bem. Deus. Eu na minha vida pensava nunca mais vou ver Europa, só tinha 18 anos, quase 19. Porque não tinha irmãos que podiam me guide. Nobody. Não tinha ninguém. Eu tinha minha mãe, os meus irmãos mais novos. Eu vim na Europa sozinho. Tem a mãe das minhas filhas que me ajudou. Eu fui buscar o dinheiro e mandei, mas é para tudo é vida. Um dia eu vou falar. É. 2 anos de bandalhagem, porque o pai morreu, eu era ainda pequeno, comecei a crescer os tios ali, comecei a fumar uns spliff. Comecei a fumar bula. Não. Fumei. Sem controle. Não quer dizer que você mesmo deve fumar bula, você não tem Deus. Mentira! Fumei. Estava com Deus a me guardar, a me olhar de cima. Ele trabalhava. Começou a me dar minhas chapadas. Na minha vida cresci porrada de Deus. Porrada, se eu tiver a te contar, você até a fugir. Porrada de Deus. Deus bate mal. Não te dá chicote. Não se endireita. Eu disse, dentro de ti só você sabe, mas Deus conhece tudo. Né? Você pensa que eu que você me conta, o que você vai me falar, Ngabo. Eu disse, ódio, você não pode viver com ódio. O que é do ódio? Yamukweno, mamãe. Ai, Yamukweno. Que bundinha. Aquele é a primeira bomba que você põe dentro de casa. Tem coração maligno, má coração, pensar mal dos outros. Você não pode dar pensar mal dos outros, bro. Então, se você admira Deus, na grandeza de Deus, você vê no outro, você está a pensar mal do outro, como é que você admira Deus? Você não está a respeitar Deus, você está a fazer brincadeira. Eu fui batizado sem saber, depois de ser batizado ainda fui engravidar. Que batismo isso que eu recebi? Quantos anos tinha? O pai já tinha morrido. Tinha 18, engravidei. Eu já corri para, vou me remediar, já não quero mais amigos bandidos. Um avelho meu também já teve estrelho. Deu estrelho, eu nunca matei ninguém na minha vida. Eu só ameaçava aqueles malheiros vivos, lá Deus desmontar. Eu fiz. Tá vendo? Mas nunca matei ninguém, todo mundo me conhece. Eu estou te falando o que eu sou dentro.
te contar a grandeza. Deus está me mandando te falar muita coisa. Ali mudei. Fui me batizar desse galera, nem falei na minha mãe. Um escota também ali da igreja. Para congregar, cara. Batizado, mano. Batizado, mas o gajo que foi batizado foi engravidar, fazer uma música, fumar lhambas. I love those things. Se você me põe ali sentado e me pergunta isso que eu fiz é que eu quero que meu filho faz. Não. Tô fã de kuna na Luanda. Na Luanda, tô come, tô fã de 4 ans après papa Koufi. Daddy, a Koufi nga kutukoyeba ezate ndandaku ba botoli mu Congo. Ba famille tata ba mwana ningi so bana nga mukolo na koloba nini mama. Ah man. Mais mère pe mayele na perdre balaka wana na ebite soki ba batimbelaka déjà nzamba lupango papa ezalaka wana mama paswa lupango na ye totika ndako ya biso tozozala tokela ndako mosusu tata atika bandako mapango mosusu kuna na likolo na rocha bato bayebi tata kulutu na biso aye o nateka bavoisin balobi no moto akosomba yango mpe aza te ndawosomba yango abaza te tala tata oyo bana tiki wana biso madiaba nzambe na likolo nga nazokoyeba te azokolakisa nga makambo oyo siko monene na ye namonaka biso kokolisa makanisi nazalaki tata nkenge te tata nkenge bakelasi ekomi belenga ki tata nkenge église na chanze landa komi mobali omoni nzoto mobali makambo mibali hele na kati wana kaka bamikolo bazalaki noir baye baoncle na nga kaka ndakoloba bacousin na nga kwa banini bapesa yo baza mwa mikolo lokola yo epesi wana na geto obaye te la classe comme kobosana orientation il n'a pas d'orientation d'égaliser mère na bino fakende koluka ya kolia pona pourquoi bino boya kolia ne balobaki kuna na Congo bakanga batu na bakati ya ndako coronavirus ezali nzambe alobi moi ekotelemisa coronavirus batu na ngai fa babima bona biso toliaka par jour. Est-ce que vous comprenez que vous avez news bino donc ndenge eyelaka bino na motema bozweli ba révision ezalaka te surtout biso mibali tokolinga azosolaka na mibali okanza te kona bosalaki na koloba azoloba ekomema ta 2-3 mois tosololaka kaka mibali nalobi bokoma tosolola tokomande yo mema nga nakende kosambela yo na nzala zalaka te lakisa biso misala bolakisa biso ndenge tokosala toyebi balangi te bofongola bainstitution fa bozala na bato ya mayele soki baza te fa bobenga fa kobenga bana bakoli nga naza na besoin ya bana mike oyo bazali ya bakoli oyo baza na besoin ya kingdom na biso oyo tosolola soki oza koteya biso liloba na yo na bomoko tolingi yo tokoapoye yo na ba 15 ans 16 ans landusha komi bandi adanzi terre kuna ba minduki pe pembeni ba oncle déjà ba soda ba nini ba petit na donc ba komi ba yanke ngali ka ba jewana grand yanke na boma mutete na fina nga telling you nzamba ebi ndazokwenda kuna na kosa te mvuka kaka mwa ka yanke wana ba mikolo landa na sima on va simbi masolo boke bozwi ba blue moon na babutu ba longue histoire mais na sala DTG na Luanda wana na 17 ans na 17 ans na yeko sente kolanga mwa ina ne 2 ans akoti l'esprit wana nzambe kaka peut-être lakisaki nga na leka mpona nakoma mobali est-ce que makambo nga na sala na kolinga mwana na nga leka nango
17 ans na sente mbala moko esprit ekotinga kana kenda kozwa baptême sa koyeba naloba kutu wana ntango na vui kaka girlfriend petit na ngai tozalaka na ye donc mbala moko na batan wana nabi nakomi responsable ntango na sente mbala moko natika bamakambo wana nabandi kokima nabandi komona monene na nzambe bakimi nakei kozwa baptême sans kosavoir mais na nsima baptême nakei kutu susu na sente donc nazo kovivre kaka na bazoba na mela nalia bacommunion nazalaki nanga tata nkengi tala sikoyo débordement nzela yango nalobi ndeke baza na likolo kuna na se bazo kobeta masasi akatie boye sakana te nasolola na ndeko na nga gode alobi mais yesu kasi tala na bible ozomona te yesu ntango akendaka akenda bazinda mboka moko wana mboka banani boluka bino boyebi babible koleka biso bolobela akei sikoyo ngai na koloba yo exemple fozwela yango na ndenge na yo exemple ezalaka ebele ye kuna bapesaki ye mai nti yesu akomi posa mai mama apesanga mai namela mama ngai nakopesa bino mai te bino bozali bato ekolo mosusu bozali bayombe biso toza baluba ndenge nini ngai napesa yo mai yesu alobaka na ye nini ngai awa nakoki kopesa yo mai oyo posa wana ya mai ekosilaka yo vi na yo mobimba qu'est-ce que ça dit nakoki kotondisa yo na bonzambe na kati na yo koleka mai wana yo ozokomona babiloko ya mokili oyebi moto ozosolola na ye ta mais siko boexplika yango nde nini kasi biso fa tolanda ntango toye tozoya kolanda mpona toya kozwa mai wana yo fopesa biso mai fotondisa biso bandako na bashopping nini bozozwa ngo fa sombelaka biso ya biloko tomemaka na banda bapale mais fa tozwa bo bénédiction wana fo ezalaka na kati na lingomba na biso toza mingi toza kolela senopasa tozokima batelefone mpona bafamille bapaster bazokoma bariche bazopesa biso liloba te baeglise eza na biloko te bayouth baza wana bapeti na biso yango na babaki bana baza kokima baza kokende babala bango na baekolo mosusu bazomona biso royaume de Congo babantu baza na nsima baza na kobosana nzambe ntango batilingaki ngai naya kolobaka ntango mosusu bino na ngai tomeka kozwa lisolo mpona tomeka kokende na liboso mpona ekotinda bozomona yango eza likambo monene eza ngai na kosala yango ngai moko te kotindaka bato fo boyo kolakisa monene na nzambe oyo bazalaka na likambo bokomante tosololaka komisa tokobana tobandi kozwa badesizio mpona tokofandisa mpe paster ya bamusulman awa tofandisi mpe ya jehova awa tofandisi mpe ya chrétien awa tosolola biso tolingi nde nzambe wana na bolelo koyeba ndenge ya kozala lelo vie eza kwata yo ozolakisa nga vita mpo olakisa nga eza nyonso na makomi Pierre atuni yesu me master na ngai oyo moninga na ngai oyo mbala boni ngai nakoki kolimbisa ye aza kosala nga kaka mabe nalimbisa ye mbala sambo epi numéro 7 mpona banini kati so bino boyaka bachrétien fa boyeba mpe bamakambo mosusu nalimbisa ye mbala boni yesu azongeli alobi oyo no bikayefo olimbisa ye mbala boni mbala 7 bango bajuif babakisaka ba 0,70 fois 7 c'est combien 490 te goyo moto azala koma mabe 490 fa mbonaki kokoka te fa kokeba fa kolanda fa kozala na motema ya bolimbisi olimbisa baninga mpona yo mpe lobi balimbisa yo nzambe atalela ya yo ya liboso. I'm telling you bravo eza mpasi mingi me nasepeli mingi kosolola depuis tokozela bino nde bokomante en tout cas faut subscribe tant aux autres vidéos na se wana obendika mwa moke pa rouge wana subscribe comme ça peut tozala na bamwa ba masolo ndenge ni tokosala ba audience na biso makanisi na biso. We're not coming to ask you money. We can make money ourselves and build things. I can come bring ideas. Ngana koya na ba idea.
bato ba mayele bazali kolekanga bana na biso bakozala mayele koleka biso bien te na mayele ya lelo na vitesse ya mwenda lelo mwana aleki yo na mayele me makanisi yo koyeba mpona makanisi batie na mutu nyonso yo nalobaki sagesse nzambe atie sagesse ce n'est pas l'intelligence bango mutu soki aza na abukani na likolo bakendaka na ye pa physiothérapie soki aza na problème ya lini okokende na ye epai ya dentiste ozo comprendre eske bokompanaka mpena makambo yango tokoki kofongama tokoki kosala monene nzambe totikela baoyo ya biso ebele mpona mutu soki okoli antuka mpena makanisi soki ekoli lisusu te ezalaka mwa very difficult koyeba yango wana nalobaki box na ndako box wana eza it says something, a lot of things together. It says a lot of things. It says a lot of things. Box. Oh yeah, baba. O Deus. O Pedro, o Peter. Como é o Pedro, né? É o Pedro, acho eu. O Peter. É o Pedro. Foi para Jesus lhe perguntar, mas como então, Big Man? Quantas vezes eu posso perdoar o meu irmão? 7 vezes, será? Não. 7 times 70. 7 vezes 70. Ele próprio disse fogo. Então que vamos usar o tema, tem que ter grande coração. 490, nem um ano. Por isso fala só que dizer lá, o caminho que você está andando, se não está bom, você tem que mudar. Porque onde você está aí, se você está vendo que aquilo não está bom, tem que mudar. Nós não vamos rezar e não estamos a ver nenhuma diferença. O que é que você está rezando? O Filho de Deus não pode estar chorando muito. O Filho de Deus tem que ter, quando está a pedir, está a conversar. Tem que ter, eu tenho família, tenho que ter trabalho, pai. Eu tenho família, vai na oia colhata, tá? Mwana na nzambe, mwana na nzambe fazalaka nango mwana na nzambe eza te ozokende ozwaka misala ya agence ofandi 2 jours 3 semaines obeti te misala ezalaka te mwana na nzambe fama ezala porte ya kofungwama mwana na nzambe fazala na elikia fakolakisa ye fakoede ye ozotika bato boye tozakasi biso bato bakenda na Egypte ti bongo yo mboka na biso yo soko olakisi biso te ndenge nini tokokende kotambola bana tokotika bango ndeni fatu bengana bana oya mayele those boys the one who follow God, the one who knows, who's really interested on the dark, come and talk. I'm not a pastor, just a human being, a messenger. I'm not a pastor. I'm not gonna say another pastor. I've been baptized without knowing, and there is no anybody gonna come here to baptize me. No, you have to show me who you are to baptize me. I'll stay like that. I'm praying God to baptize me inside me. Take out of here that hating stuff. Where do you see the biggest of God? Where do you see the biggest of God? Is in the others. When you see Jesus, when you see God, you see my friend, your brother, and say that is a God. It's a God. That is how God big is. You see your children, your wife. People can talk to you, understand you, and listen to you, even not agreeing with you, isn't it? We need to talk about God, to take the God advice properly. I say it's not easy. It's not easy. How can it be easy? For you to teach someone who you don't know what is thinking. Whenever you bring your words, we have to help each other. If we don't help each other, we cannot build the pyramid. Pyramid is inside. There's a lot of things for me to say, but I need help. I'm gonna be that. We will be bigger. I believe.
You, the young man, you're gonna come and help me do the job. I cannot deal with it. The video is not coming properly. We need a help and we will talk. You don't teach me God's words, empty stomach. Show me how I can get job. How can I live in today? What's going on outside there? Tell me. Create it. I told you, car, whatever, those are material or simple. So why don't you tell me? Everything we come and learn in this world, we will leave it for other people to come and learn. And then they will leave it. But there is internal living inside you. If you play with it, you won't leave it. Thank you very much. Thank you very much. We will talk. I was there growing up in the ghetto. Daddy passed away. My dad. I lost my dad. He's 40. My mom with 7 behind me. 9 months after, my mom lost again the last baby he had with my dad. So I'm telling you, lot of story. The church matter I used to do, stop it. The one we was doing with mommy has changed. The routine has changed in the house, and I went outside. I became, in the gangs. A gangster, a young boy. I'm a gangster. Wow. I was a little trip, doing things where I wouldn't know. I regret, yes. But I kind of turn back. Say, yes, what can I do? Help me get out of here. But it made me getting out. Maybe when my box, you start thinking, look, I had wires. Wire made me, be careful. If I'm gonna have a bathroom now. What can I do? I needed to look after. I stopped it. Took me almost 2 years. Gangster, Landusho, people in the community saying, oh, those boys, the one who come here at night and putting trouble in the neighborhood. I wasn't going far away. I was in my neighborhood because God was there, but the Satan was there with me too. The boys. I never killed nobody in my life. Never passed the knife to someone in my life. It's just to make them scared. Hey, oh my God, give it. No knives. But I didn't know much because I didn't have a guide. If my dad was alive, I should get through and maybe go to be respectful. But I don't wish it for my followers, for the kids we're gonna have. I don't even wish my children life I had myself. I don't wish it to nobody. God is the only person. God. You read the Bible, you read Quran. If you go Peter, if you look properly in the Quran, you're going to see about Peter. But in the other name, is why we want you guys to come and teach us how to fill our stomach with those waters so we cannot feel thirsty anymore. Jesus went. He was walking, a carpenter man. He used to walk a lot to preach. What the Bible said. Okay, I'm gonna do another video, and I'm thinking my missus wants me. All right, but we will finish it the next time. Thank you very much. I love all of you, and God bless you. Thank you. Bye bye.